Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar nesta quarta-feira, 11 de janeiro, a respeito dos 20 clubes que disputam a Série C. E vão disputar a Série C a partir de abril. Antes, claro, tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Estadual, tem Copa do Brasil, enfim. Tem umas situações aí para todos ficarem observando. Alguns já estão classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste, outros ficaram pelo meio do caminho, alguns já estrearam nos estaduais. Enfim, vou passar todas as informações dos 20 clubes, mas antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado e pedir no seu like, sua opinião, sua pergunta, enfim, vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR também, Luiz sempre com Z, certo? Bom, vamos lá, por ordem alfabética para ficar mais fácil a gente lembrar dos 20 clubes. O Altos do Piauí, do técnico Fernando Tonê. O Altos foi eliminado logo na primeira eliminatória da Copa do Nordeste. Eram duas eliminatórias e aí 16 clubes brigando por 4 vagas para entrarem na fase de grupos que vai começar dia 21 de janeiro. Semana que vem, ainda faltam 10 dias, certo? Só que o Altos foi jogar em partida única com o Jacuipense, lá na Bahia, né? E no Riachão de Jacuípe. E foi goleado por 4-1 e já caiu logo na primeira eliminatórias. Fica aquela frustração e tal, mas o Fernando Tonê entende que é começo de trabalho e aí, por isso, o objetivo depois passou a ser o próprio campeonato piauiense. Contratou o atacante Pantico, que curiosamente era da Jacuipense, time que eliminou o Altos. O Altos contratou e estreou hoje, estou gravando o vídeo, quarta-feira, 11 de janeiro. Já aconteceu a estreia do Altos no Campeonato Piauiense, venceu o Coriçaba fora de casa por 3-0, gols do Giovani, do Ian e do Mikael. Então se fica a frustração na preliminar da Copa do Nordeste, no campeonato local, no campeonato estadual, no Piauiense, já fez 3-0 e já começou a deixar a torcida um pouquinho mais animada. Do Altos do Piauí, vamos para Goiânia, para a Aparecidense de Goiânia. O Aparecidense de Goiânia, do técnico Moacir Júnior, que foi mantido no time. O objetivo primeiro é o Campeonato Goiano. E amanhã, quinta-feira, dia 12 de janeiro, já tem uma parada difícil. A estreia é difícil. É contra o Goiás, lá na Serrinha, amanhã, 20h30. Então, claro, teve um tempo para se preparar, deu uma pequena reformulação no elenco e agora é ver como que vai ser o desempenho da Aparecidense até chegar à Série C. Da Aparecidense vamos para o Amazonas. O campeonato amazonense só começa no dia 28, no último final de semana de janeiro. Então ainda tem 2 semanas para trabalhar. A última novidade do Amazonas, do técnico Rafael Lacerda, que também continuou, foi o goleiro Fabian Volpi. Estava no Aimoré, chegou e se você for ver nos outros vídeos que eu fiz aqui já da Série C, contratou bastante. Acredito eu que o Volpi, o Fabian Volpi, hein? Não é aquele que estava no São Paulo, o Thiago Volpi, que está no México. É Fabian Volpi que veio do Aimoré. Acredito que deve estar com o elenco praticamente fechado, porque contratou muito o Amazonas. Do Amazonas vamos para o América de Natal, que bateu na trave e não se classificou para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Ele na primeira preliminar ou eliminatória e tal, jogou em casa na Arena das Dunas com o Motoclube e fez 5-0. 4 gols do Wallace Pernambucano. Foi um assombro. Aí foi para a segunda fase. O América foi para a segunda fase e fez o jogo único, daí foi fora de casa com o CSA. Mas acabou empatando no tempo normal e perdeu por 5-4 nos pênaltis. Foi eliminado o CSA, que se classificou para a fase de grupos. Ficou pelo meio do caminho, claro, fica aquela situação de chateado, tal, pá. Mas começou hoje, no período da tarde, jogar o Campeonato Potiguar e já venceu, hein? Já venceu, meteu 4-0 no Potiguar. Não no Mossoró, no Potiguar CN. O Alice Pernambucano já fez mais 2 gols, já é o artilheiro do ano, hein? Já tem 6 gols no ano. Fez mais 2 gols, o Emerson fez um e o Frank fez outro. 4-0, deu a volta por cima no Potiguar, mas está fora da fase de grupos da Copa do Nordeste. Quem também está fora de grupo da Copa do Nordeste, e a mesma situação do América, é o Botafogo da Paraíba, o Belo.
O Botafogo da Paraíba, ele foi jogar o primeiro jogo, ele acabou empatando em casa com o Retrô de Pernambuco. Empatou em casa, mas venceu por 3-1 nos pênaltis. Maravilha! Vamos para a segunda eliminatória, valendo vaga na fase de grupos. Jogo único no Arruda, em Santa Cruz, no estádio do Santa Cruz, no Arruda contra o Santa Cruz, lá em Recife. E o Santa Cruz venceu por 2-1, eliminou o Botafogo. Uma pena, fica aquela frustração também, mas eu fiz os 3 jogos do Botafogo do Belo na Copinha lá no Ibrachina, Botafogo 100%. Venceu as 3, se classificou para... Começa a partir de amanhã, na quinta-feira, estou gravando na quarta, dia 11, a partir do dia 12, o Botafogo está caminhando aí para fazer bela campanha na Copinha, fica aquele alento da molecada. E em relação à estreia no Campeonato Paraibano, claro que o primeiro jogo contra o Serra Branca fora de casa vai ser remarcado porque estava jogando a fase preliminar da Copa do Nordeste, né? Estreia hoje, tá? É hoje, só que é 19h30 à noite, vai jogar com o Souza lá na casa do Souza, do Dinossauro, hein? E claro, no próximo vídeo eu venho já com todas as novidades e também com os jogos que já aconteceram. Mas o Botafogo estreia hoje no Campeonato Pernambucano. Do Botafogo vamos para o Brusque. O Brusque que ainda trouxe alguns reforços. Chegaram o volante, a última novidade foi o volante Rodrigo, que veio do Tombense. Fez um jogo treino contra o Rio Branco do Paraná no último dia 6, no último dia 6 de janeiro, e acabou vencendo por 2-0. A estreia do Brusque no Catarinense é domingo agora, 19 horas, na cidade de Brusque, em casa, contra o Barra. Então é o Brusque se preparando para o estadual. O Confiança, vamos falar do Confiança, que também ficou fora da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Confiança, que na primeira eliminatória ele acabou vencendo, ele venceu por 1-0 o Souza da Paraíba, venceu por 1-0. Aí foi para a segunda eliminatória e também jogava em casa contra o Ferroviário do Ceará. Mas empatou 0-0 e perdeu nos pênaltis por 4-3. O Ferroviário do Ceará classificou para a fase de grupos, que começa dia 21, da Copa do Nordeste, e o Confiança ficou fora. Mas o Confiança, o zagueiro Ellerson acabou rescindindo o contrato, vai jogar fora do país, e o Confiança agora se prepara, claro, para a situação do campeonato local, do campeonato sergipano. O América de Propriá é o seu adversário no domingo agora. Estreia domingo agora, lá no Miguel Queiroz, contra o América de Propriá. É a estreia do Confiança. O Vinícius Eutrópio, o técnico do Confiança, nem falei que o Brusque, o técnico é o Luzinho Lopes, tá? Mas o Vinícius Eutrópio falou que, poxa, ficou chateado e tal. Mas por sair nos pênaltis, ele entendeu que a equipe desenrolou um futebol que dá para você ficar satisfeito. E aí acabou saindo nos pênaltis. Então ele acha que agora tem que conquistar o título sergipano. Vamos ver qual que é a situação do Confiança. Como eu tenho falado técnico de todos os times, eu não falei do Botafogo da Paraíba, que é o Moisés Egert, não falei do Brusque, que é o Luizinho Lopes, e do Confiança eu falei que é o Vinícius Eutrópio, que também está sendo mantido de uma temporada para outra. Vamos para o CSA então. O CSA que está com o técnico Roberto Fonseca. Roberto Fonseca classificou o CSA para a fase de grupos da Copa do Nordeste, hein? Agora vai ficar no grupo B com o ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, Santa Cruz e o CSA. Vai enfrentar os times do grupo O, ou do grupo A, ele está no grupo B, a partir do dia 21. Como foi o caminho? Primeiro ganhou do Potiguar Mossoró em casa por 2-1. 2-1 a primeira eliminatória. A segunda eliminatória foi com a América de Natal, como eu disse para vocês. Foi 0-0 e acabou vencendo nos pênaltis 5-4. Então o CSA está classificado, hein? Está classificado. Jogou com o Coruripe, né? Um jogo treino. Para esse jogo tinha vencido por 1-0 e o técnico estava confiante. E aí, claro, o Roberto Fonseca foi confiante e garantiu a classificação. Maravilha. Então agora é preparar para a sua estreia no Alagoano. Vai ser dia 14 de janeiro, ou seja, é este final de semana, né? Este final de semana. É sábado agora, porque amanhã é 12, sábado agora, vai jogar com o CSE, lá no Juca Sampaio. Então o CSA vai jogar com o CSE,
O CSA, que perdeu o Lucas Barcelos, que foi jogar na Coreia. Então, está classificado para a fase de grupos da Sul-Americana, estreia sábado agora no Campeonato Alagoano, e pelo menos parece que o começo de trabalho do Roberto Fonseca está muito tranquilo. Vamos falar do Floresta. O Floresta que contratou em definitivo o volante Rendel Andrade, ele estava por empréstimo no clube e foi contratado em definitivo. Chegou o Eduardo Melo do Centro-Oeste. O atacante também Rodolfo Ribeiro do Paraíso de Tocantins também chegou. O Floresta do Cearense caiu, está na segunda divisão do Floresta. O Raimundo Wagner está preparando o time, de olho no time que apresentou aí na Copinha e tal, para preparar um time para tentar voltar para a primeira divisão do Cearense. Do Floresta vamos para o Figueirense do técnico Cristóvão Borges. A última novidade do Cristóvão foi o atacante Nicolas, que estava na Ponte Preta, foi contratado e chegou, tá? Fez um jogo treino agora no dia 7 de janeiro contra o São Joséense, que é do Paraná, venceu por 1-0, o gol do próprio Nicolas da Ponte. Foi o último reforço, já treinou nesse dia 7 e já fez o gol do time. A estreia do Catarinense vai ser sábado agora, contra o Atlético de Santa Catarina no Orlando Scarpelli. Então, torcedor, vamos acompanhar o Figueira aí do Cristóvão, que vem se preparando e vem se preparando bem. Do Cristóvão, do Figueirense, vamos para o Ipiranga, de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Né? O Campeonato Gaúcho vai começar só no dia 21 de janeiro, na outra semana. Então ainda tem tempo de trabalhar. O Ipiranga, que tem o técnico Luizinho Vieira, e que agora o último reforço foi o goleiro Kaique Santos, aquele mesmo que jogou no Vitória, estava lá nos Estados Unidos, está chegando para defender o Ipiranga de Erechim. Vamos falar do Manaus, o Manaus do técnico Paulo Henrique, o Manaus que só vai compensar o Campeonato Amazonense dia 28, o Manaus que, por último, agora chegaram algumas novidades. O atacante, o goleiro Vinícius Fávero, que estava no Mirassol aqui no interior de São Paulo, chegou. E o goleiro Pedro Henrique, ele saiu, ele foi para o Cametá. Então, com a saída do Pedro Henrique, que foi para o Cametá, chegou o Vinícius Fávero do Mirassol. O atacante Levi foi promovido da base, dizem que é um grande destaque da base, já vai jogar no profissional. E o lateral esquerdo Felipe acabou sendo apresentado e tal, aquela festa toda. O Manaus que tem ainda 2 semanas, praticamente 2 semanas, né? Tem essa semana, é outra, só no final do mês ele vai estrear no campeonato amazonense. Do Manaus vamos para o Náutico. O Náutico que tem uma curiosidade, tá? O último reforço dele foi o Natan, o volante Natan Lourenço do Fluminense. O Náutico já está classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Ele está no grupo B, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, Santa e CSA. O grupo B vai enfrentar o grupo A, Atlético da Bahia, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio, Sport, Vitória e Ferroviário. Um grupo enfrenta o outro, turno único, e os 4 primeiros passam para a segunda fase. Está classificado e estreou agora, esta semana, no dia 7 de janeiro, estreou perdendo para o Central por 2-1, 2-1. O gol foi do Matheus Carvalho, não pernambucano. Mas essa estreia com derrota, foi uma estreia amarga, pode ser cancelada. Tudo indica que vai ser cancelada. O TJD já deu aí o sinal que vai cancelar esse jogo, o que vai ser bom para o Náutico. Mas por um erro primário da arbitragem. Você tem 5 substituições em 3 paradas. Não conta intervalo. Se você fizer a substituição, não conta. Então você pode parar o jogo 3 vezes. Né? O Central parou 4 vezes errado, e o jogo seguiu assim mesmo. Então o Náutico recorreu, e acredito eu que essa derrota vai ser remarcada esse jogo, mas assim que tiver novidades eu venho. Por enquanto a explicação é essa, certo? Então veremos o Náutico, que está marcado agora hoje, ele vai fazer hoje o segundo jogo nos aflitos, aí joga em casa, que ele tinha perdido fora, contra o Caruaru City. Então ele vai fazer esse segundo jogo, mas a tendência é que o primeiro seja remarcado. Do Náutico vamos para o Operário que está se preparando, né? O Náutico continua com o mesmo treinador, que eu não falei, o Dado Cavalcante, né? Então continua a mesma coisa. O Náutico não, o Náutico continua com o mesmo, o Operário não. O Rafael Guanais foi lá, reformulou o elenco por completo, é praticamente um elenco novo, um time titular novo e tal, e nós veremos já em ação nesse domingo. O Operário estreia neste domingo, 18h30, em casa, lá em Ponta Grossa, contra o Cianorte, Campeonato Paranaense. Vamos ver o novo Operário como se comporta.
Do Operário, vamos para o Paysandu. O Paysandu que segue com o técnico Márcio Fernandes, campeão da Copa Verde. O Paysandu chegou o atacante Vicente do Jacobina. O zagueiro colombiano Bocanegra também é um cara que estão apostando muito, que chegou. O meia Alex Matos, cria do Cruzeiro, também chegou. E o atacante Dioguinho está indo para jogar no futebol do Iraque. Então essas são as novidades do Paysandu, que vai se preparando também para o seu estadual. O Pouso Alegre a mesma coisa, tá se preparando para jogar no Mineiro, mas fez um jogo-treino, o Pouso Alegre, do técnico Eugênio Souza, fez um jogo-treino contra o Juventus de Santa Catarina, venceu por 1-1 ou por 3-1, venceu por 3-1 e agora a meta é conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro que também começa só no dia 21 de janeiro, então essa semaninha aí pro time do Pouso Alegre é tranquilo. Mesma coisa a gente pode falar com o Remo assim como o Paysandu está se preparando. O Remo do técnico Marcelo Cabo fez um amistoso com o Tesla no dia 7 de janeiro, meteu 4-0. E sábado agora vai ter um amistoso com o Caeté, já nos preparativos do Campeonato Paraense. Então o Paysandu e o Remo se preparam para o Paraense, sabendo que teremos confronto clássico lá na Série C a partir de abril. Mesma coisa o São Bernardo, hein? O São Bernardo subiu da Série D para a Série C o ano passado. O São Bernardo que se prepara para o Campeonato Paulista. O técnico Márcio Zanardi também ganhou vários reforços, né? Chegaram vários reforços e o time já estreia nesse final de semana. Vou até pegar aqui a tabela do Paulistão para falar para vocês, porque o São Bernardo, o grande objetivo dele agora é a estreia. Fez um amistoso com a Portuguesa esta semana, assim, lá no CT da Portuguesa, venceu por 2-1. Parece que o São Bernardo vem muito forte para esse Campeonato Paulista. Tenho muita curiosidade para ser. Acredito que pode ser a sensação do Campeonato Paulista, hein? O São Bernardo, veremos. São Bernardo que estreia fora de casa neste sábado, 11 horas da manhã. Ele abre o Campeonato Paulista. Ele vai jogar em Limeira contra a Inter de Limeira, sábado agora, às 11 da manhã. Tenho grande expectativa em relação ao São Bernardo. Do São Bernardo, do técnico Márcio Zanardi, vamos para o São José, do técnico Thiago Gomes. Né? O São José hoje tinha marcado, agora no final da tarde, um último jogo-treino com o Juventude. E por que é o último? Porque a semana que vem começa o Campeonato Gaúcho. Então ele pegou um time do futebol gaúcho também, o Juventude, lá do Celso Rotti, marcou esse jogo para hoje, e a partir depois desse jogo, até a semana que vem, quando vai fazer a sua estreia, a tendência é só aquele trabalho físico. Já tinha vencido o Aimoré, tinha empatado com o Brasil, agora vai jogar com o Juventude. Parece que o São José, o Zequinha, acredita que dá para fazer um belo campeonato gaúcho. E do Zequinha, vamos finalizar com o Volta Redonda, que segue com o técnico Rogério Correia. O Volta Redonda, que venceu no primeiro tempo com os titulares, o Boa Vista por 1-0. Depois perdeu por 2-1. O resultado é 2-1. Perdeu dia 31/12, tá? Mas evidentemente tem feito essas situações. Por quê? Porque o campeonato só começa no final do mês e até lá ele vai ainda conseguir treinar os reforços que chegaram. O atacante Macário do Olaria chegou, o atacante Luizinho do Amazonas chegou, o zagueiro Alex Vinícius do Fortaleza também chegou. O campeonato começa no dia 28, Carioca, e até lá dá tempo para o Volta Redonda conseguir fazer uma boa campanha no Carioca, porque depois você vai ter, a partir de abril, a Série C. As informações dos 20 clubes são essas, e claro, a cada semana eu venho com novidades, com resultados estaduais, depois com resultados da Copa do Nordeste, enfim, daqui a pouco tem Copa do Brasil, e eu vou atualizando vocês até chegar à Série C. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!